Os poderosos anjos mencionados na Bíblia. Os zofanins são seres celestiais e notáveis mencionados na Bíblia. Essa antiga palavra hebraica se refere a singularidades, ou seja, características únicas rodantes que despertam interesse especial. Eles estão particularmente associados ao trono de Deus, conforme descrito na visão do profeta Ezequiel, que é frequentemente mencionada ao longo do livro. O livro de Ezequiel está repleto de imagens fascinantes. Se inscreva em nosso canal, acione o sininho, dê um like e deixe o seu comentário. As impressionantes imagens presentes nas Escrituras nos proporcionam um vislumbre de um reino raramente acessível aos olhos humanos. Através da palavra sagrada, Deus nos permite mergulhar nesse reino divino ao nos aprofundarmos na Escritura. Sempre queremos aprender mais acerca de Deus, seus métodos e intenções. Nunca ficamos desapontados. É um convite para explorar e compreender as maravilhas de sua natureza e divindade nas páginas da Bíblia, que é a palavra sagrada do Criador. Revelações sobre os mistérios do universo, dos céus e das criaturas espirituais são presentes nas Escrituras, permitindo-nos compreendê-los em maior profundidade. Entre essas criaturas, os zofanins desempenham um papel significativo, revelando nosso Deus como Rei e afirmando a soberania de seu reinado. Os tronos em latim, significa tronus, são uma classe de seres celestiais. São também chamados de derelins ou ufanins, ou também em sedes dei em latim, que significa trono de Deus. São identificados com os 24 anciões, que se prostram perpetuamente diante de Deus e aos seus pés lançam suas coroas. No judaísmo são chamados de valentes, heróis e guerreiros. Ezequiel teve um encontro extraordinário com Deus às margens de um rio em Sefarvaim, no Oriente Médio. Esse encontro marcou o início do ministério de Ezequiel como profeta, e as visões surpreendentes que recebeu tornaram a frequência divina mais palpável. Após uma reflexão cuidadosa sobre toda a revelação, Deus escolheu abrir os céus diante dos olhos de profeta Ezequiel. Nessa visão, ele testemunhou uma nuvem impressionante, repleta de raios e chamas, que surgiram do norte. Dentro dessa nuvem, ele contemplou 4 seres iluminados, que resplandeciam com esplendor divino. Embora possuam uma semelhança superficial com a forma humana, sua essência transcende a humanidade. Cada um possui 4 faces distintas, um rosto humano, um de leão, um de boi e um de águia. No capítulo 1 de sua visão, o profeta Ezequiel não registra os nomes dessas criaturas, mas no capítulo 10, elas são identificadas como querubins. Enquanto o profeta Ezequiel as observava atentamente, percebeu que havia uma roda ao lado de cada um desses seres. A aparência dessas rodas era semelhante a brilhantes topázios. As 4 rodas tinham a mesma forma e aparência, parecendo estar entrelaçadas uma dentro da outra. Quando se moviam, podiam deslocar-se em qualquer uma das 4 direções sem gerar desordem. Em suas bordas altas e impressionantes, havia olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas os acompanhavam. Quando os seres vivos se elevavam da terra, as rodas também se erguiam, seguindo o espírito para onde quer que ele fosse. A direção das rodas era determinada pelo movimento do espírito dos seres vivos. A descrição que o profeta Ezequiel oferece dessa visão é difícil de visualizar em sua totalidade, mas é presumida como uma imagem magnífica de uma carruagem com 4 rodas, que representa o trono de Deus. Essa visão singular e impressionante revela aspectos profundos da natureza divina e da glória celestial. Um gesto divino de trono é um símbolo de movimento incessante e atividade constante, não apenas por parte das criaturas vivas, mas também pelo próprio trono, onde Deus repousa. Sua essência permeia o ar, permitindo que as vontades e desígnios divinos fluam em qualquer direção. Surpreendentemente, esse movimento não gera desordem, mas revela uma harmonia perfeita. Um eminente estudioso bíblico comparou esse fenômeno aos rolamentos de esferas, que se movem livremente em qualquer direção, sem nenhum mecanismo que os guie. As bordas do trono são impressionantemente altas e estão adornadas com inúmeros olhos. É um desafio conceber exatamente o que o profeta Ezequiel testemunhou. É importante destacar que a descrição dos olhos, assim como o apóstolo João fez ao descrever os querubins, sugere conhecimento profundo e inteligência excepcional. Esses seres não são meros objetos inanimados. Sua vitalidade é demonstrada através de seus olhos, por meio dos quais podem perceber o caminho a seguir e estabelecer conexões vitais com as criaturas vivas acima deles. Essa visão magnífica nos convida a contemplar a grandiosidade da presença divina e a incompreensível sabedoria que a envolve.
As 4 rodas em movimento encontram-se perfeitamente sincronizadas com os 4 querubins, girando em total harmonia. O profeta Ezequiel conseguiu transmitir essa experiência e escrever sobre os espíritos das criaturas vivas que estavam presentes nessas rodas, evidenciando a interconexão intrínseca entre eles. Essa ideia é mencionada de forma semelhante e está registrado no livro de Ezequiel capítulo 10 versos 9 a 13. No capítulo 1 de Ezequiel, verso 18, há uma descrição detalhada dos olhos, que também remete aos querubins mencionados anteriormente. Essa mesma característica é destacada posteriormente na caracterização dos querubins encontrados em Apocalipse. A imagem possa parecer peculiar para o leitor moderno. É crucial lembrar que se trata de uma experiência visionária. Características surrealistas são usadas para transmitir uma mensagem que transcende os limites do realismo. Nas passagens acima, somos agraciados com uma visão do trono de Deus em toda a sua grandiosidade e mistério. Imagine um trono divino que desafia todas as convenções. Ele está em movimento contínuo, constantemente impulsionado por 4 anjos que residem dentro dele. Esses anjos possuem uma habilidade única, são capazes de girar em ângulos transversais, permitindo que o trono se mova em qualquer direção sem precisar virar. Essa visão magnífica revela a sublime dinâmica do trono divino e a maravilha que envolve a presença de Deus. Além disso, esses anjos possuem 4 faces, cada uma voltada para uma direção, permitindo-lhes viajar em qualquer ordem sem mudar sua orientação. Conhecidos como querubins, eles têm fascinado muitos escritores apocalípticos judeus, que os atribuíram uma vida própria. Essas poderosas entidades também são chamadas de serafins e querubins nas escrituras, e alguns até as incluíram na categoria geral de anjos. No entanto, é importante ressaltar que os ofanins ou erelins ou rodas são considerados uma categoria distinta de anjos. Hierarquia angelical. As 3 tríades são: primeira tríade, serafins, querubins, tronopofanis terelins. Segunda tríade, dominações, virtudes, potestades. Terceira tríade, principados, arcanjo, anjos. Em uma visão extraordinária, o profeta Ezequiel testemunha a grandiosidade desse trono divino. Acima das cabeças dos 4 querubins, ele vê um cofre de cristal deslumbrante, tão inspirador que a única palavra que lhe vem à mente para descrevê-lo é incrível. Mas a verdadeira majestade e esplendor estão acima desse trono, onde o profeta Ezequiel vislumbra o que é descrito como a semelhança da glória do Senhor. Essa visão transcende qualquer descrição terrena e revela a magnificência inigualável do Senhor em todo o seu esplendor divino. Diante dessa magnificência, o profeta Ezequiel cai imediatamente com o rosto no chão, impactado pela imensa majestade de Deus. Nesse momento, ele ouve a voz estrondosa do Todo-Poderoso, que o instrui em sua missão de trazer o castigo divino sobre Israel devido à sua desobediência. Embora a Bíblia não faça uma menção explícita dos querubins como seres angelicais, escritores judeus apócrifos consideram-os uma classe de anjos, listando-os em sua hierarquia ao lado dos serafins e querubins. Eles são agrupados dessa forma devido à sua singularidade, seus poderes sobrenaturais e sua proximidade com o trono de Deus, evidenciando a sabedoria que possuem. Independentemente de serem seres angelicais ou apenas um mecanismo divino de transporte multidimensional, o que importa é a função desses seres em mostrar a glória de Deus ao profeta Ezequiel e a qualquer outro crente que leia a sua história, proporcionando-lhes uma renovação de visão da realeza divina. Portanto, ao explorar o mistério dos querubins, seja em sua aparência ou em suas ações, o objetivo é revelar a grandiosidade de Deus. Os ofanins que surgiram no livro de Ezequiel são uma prova vívida do poder e da majestade divina, transmitindo a profundidade do relacionamento entre Deus e seus servos, bem como o chamado para seguir sua vontade com humildade e reverência. A visão revela o absoluto domínio de Deus sobre todo o cosmos, representado pelas próprias rodas onidirecionais. Essas rodas são um lembrete constante de que o Deus a quem servimos é onipresente, capaz de estar em todos os lugares em todos os momentos. Assim como o Espírito do Senhor guia os querubins, o mesmo Espírito habita a cada ser vivente. Quando as criaturas se movem, as rodas também se movem. Quando as criaturas param, as rodas também param. E quando as criaturas se levantam do chão, as rodas também se elevam com elas. Isso simboliza que o espírito da criatura viva está unido à vontade divina, evidenciando a autoridade e o domínio de Deus para governar e reinar em sua onipotência. Os olhos que cobrem as rodas e os querubins são símbolos da onisciência de Deus. Ele vê tudo e sabe de tudo.
É essencial que os cristãos conheçam o reino sobrenatural. Somos informados de que nossa luta não é apenas contra forças humanas. Deus deseja que os crentes estejam cientes do mundo sobrenatural além do que nossos olhos temporais podem ver. Nos dias de hoje, o extremismo prevalece na sociedade. Alguns crentes minimizam a parte sobrenatural de sua fé, insistindo em manter uma visão naturalista do mundo. No entanto, ao mergulharmos na visão magnífica de Ezequiel, somos lembrados da profundidade do poder e da presença de Deus, que vai além do que nossa mente pode compreender. Nessa contemplação, encontramos a força e a sabedoria para enfrentar os desafios espirituais e permanecer firmes na fé em um mundo cada vez mais complexo. O conhecimento do reino sobrenatural nos enriquece e nos capacita a viver de acordo com a vontade divina, confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso que governa o universo. Por outro lado, existem aqueles que estão excessivamente preocupados com o reino espiritual, perdendo a perspectiva e deixando de ser de grande ajuda aqui na Terra. É essencial que tenhamos os olhos abertos para a realidade da situação. Um exemplo inspirador ocorreu quando o servo de Eliseu ficou apavorado ao ver o inimigo ao seu redor. Nesse momento, o profeta tranquilizou o jovem, instruindo-o a não ter medo. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal e comente o que achou do vídeo. Shalom que vem de Deus.